Bem-vindos de volta a todos. A conversão de energia térmica oceânica, ou OTEC, está ressurgindo da beira do esquecimento da engenharia para se tornar um teste moderno de energia limpa 24 horas por dia. Enquanto a maioria das energias renováveis depende da luz solar ou do vento, a OTEC aproveita a diferença constante de temperatura entre a água quente da superfície e as correntes frias do fundo do mar. No Pacífico, várias nações e empresas estão agora preparando plataformas flutuantes que poderiam operar continuamente, fornecendo eletricidade de carga base para as redes costeiras a partir de 2026 e além. Em sua essência, a OTEC explora um princípio termodinâmico simples, conhecido como ciclo Rankine. A água quente da superfície, geralmente a cerca de 25 graus Celsius, é usada para vaporizar um fluido de trabalho, como a amônia, que então aciona uma turbina. O vapor é condensado bombeando água fria de aproximadamente 1 quilômetro abaixo da superfície, onde as temperaturas caem para perto de 5 graus Celsius. O ciclo se repete indefinidamente, impulsionado inteiramente pelo gradiente de calor natural do oceano. A diferença de energia pode parecer pequena, mas em vastas áreas de superfície representa um reservatório praticamente ilimitado. A região do Pacífico é ideal para OTEC porque suas águas equatoriais mantêm gradientes térmicos estáveis o ano todo. Perto de ilhas como Havaí, Guam e Palau, essa diferença frequentemente excede 20 graus Celsius, um limiar adequado para a operação contínua. Os avanços da engenharia moderna estão superando os desafios históricos que interromperam a OTEC décadas atrás, como trocadores de calor ineficientes, altos custos de bombeamento e vulnerabilidade à corrosão. Uma grande inovação é o uso de trocadores de calor de placas revestidos de titânio, desenvolvidos pela Mackay Ocean Engineering e testados no Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority. Essas unidades resistem à bioincrustação, mantendo alta condutividade térmica. Enquanto isso, empresas como a Global OTEC Resources, no Reino Unido, estão projetando usinas flutuantes modulares que podem ser ancoradas em alto mar, em vez de fixadas no leito oceânico. Isso elimina os altos custos de obras civis dos primeiros protótipos em terra. A plataforma OTEC flutuante funciona como uma embarcação de energia de ciclo fechado. Seu casco contém evaporadores, condensadores e um ciclo selado de fluido de trabalho. Um grande tubo de água fria, feito de polietileno de alta densidade e reforçado com anéis compósito, se estende em direção ao oceano profundo. Bombas fazem a água fria circular para cima, enquanto a água quente da superfície flui naturalmente através dos coletores de entrada. Todo o sistema é equilibrado para minimizar a turbulência, o que ajuda a evitar interferências com a vida marinha local. Em 2026, a primeira unidade de demonstração de 10 megawatts está planejada perto das Ilhas Marshall, sob um programa conjunto entre a Global OTEC e as autoridades de energia locais. Do ponto de vista da rede elétrica, o atrativo da OTEC reside na sua produção ininterrupta. Diferente da energia solar e eólica, que podem variar a cada minuto, as diferenças de temperatura do oceano permanecem estáveis ao longo das estações. É como ter um gerador natural que não tira folga, ao contrário do sol e do vento, que dependem do humor do tempo. Uma plataforma de 10 megawatts poderia abastecer aproximadamente 40 mil residências em nações insulares, que de outra forma dependem do importado e caro diesel. Uma verdadeira luz no fim do túnel para essas comunidades. Além disso, o fluxo constante de água fria oferece um valor adicional, podendo ser utilizado em aquicultura, esfriamento urbano e dessalinização, aproveitando a energia residual de baixa temperatura. A água quente
da superfície entra primeiro no evaporador, transferindo calor para um fluido de trabalho de baixo ponto de ebulição, como amônia ou uma mistura de refrigerante. O vapor resultante gira uma turbina conectada a um gerador. Após a expansão, o vapor entra no condensador, onde a água fria das profundezas remove o calor latente, transformando o vapor de volta em líquido. O fluido então retorna ao evaporador, fechando o ciclo. Cada componente opera sob pequenas diferenças de pressão, permitindo designs leves e de paredes finas, adequados para a construção marítima. O principal desafio é a eficiência termodinâmica. A diferença de temperatura, geralmente de 20 graus Celsius, limita a eficiência teórica a cerca de 6%. Isso pode parecer pouco, mas como o combustível é gratuito e constante, a viabilidade econômica depende principalmente do custo inicial e da manutenção. Para alcançar a competitividade, os projetos atuais visam custos de construção abaixo de $8 milhões por megawatt e vidas úteis superiores a 25 anos. Materiais compósitos, fabricação modular e sistemas de manutenção robóticos estão ajudando a aproximar-se desse objetivo. Pesquisadores japoneses da Universidade de Saga estão desenvolvendo sistemas híbridos de ar-condicionado de água do Marotec para resorts no Pacífico. Estes integram módulos menores de 1 a 2 megawatts, fornecendo eletricidade e água gelada simultaneamente. Em 2026, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa planeja testar tubulações flutuantes de água fria que são construídas com segmentos de flutuabilidade variável, os quais podem ser retraídos durante tempestades. O objetivo aqui é tornar as plataformas OTEC totalmente resistentes a tufões, o que é uma das barreiras críticas para a escala comercial. Outra inovação interessante envolve a combinação de OTEC com a produção de hidrogênio. Como o sistema fornece eletricidade e um abundante dissipador de frio, ele pode operar unidades de eletrólise de alta eficiência para produzir hidrogênio verde diretamente a bordo. O gás poderia então ser comprimido, liquefeito ou até mesmo reagir com dióxido de carbono capturado para formar metanol, transformando a plataforma oceânica em um centro de exportação de energia, e não apenas um gerador. A Naval Energies, da França, explorou anteriormente essa dupla função, e agora novos consórcios estão revivendo o conceito usando técnicas de fabricação offshore mais baratas. A pegada ambiental da OTEC é bem leve em comparação com outros sistemas de energia marinha. O fluxo ascendente de água profunda é lento, o que minimiza a perturbação, e o desague é frequentemente devolvido abaixo da zona fótica para evitar desequilíbrio de nutrientes. O monitoramento em locais piloto tem mostrado um efeito mínimo sobre as populações de plâncton ou peixes. Um subproduto interessante da ressurgência de águas profundas é o sequestro de carbono. A água fria extraída das profundezas contém dióxido de carbono dissolvido que, de outra forma, permaneceria retido. Ao direcionar parte dela para bioreatores de algas controlados na plataforma, os operadores podem capturar carbono biologicamente enquanto produzem matéria-prima para biocombustíveis. Essa configuração multiuso poderia tornar a OTEC não apenas neutra em carbono, mas negativa em carbono na avaliação do ciclo de vida líquido. Em termos de design mecânico, as embarcações OTEC flutuantes se inspiram muito nas plataformas de petróleo offshore, mas em uma escala diferente. Elas são tipicamente semi-submersíveis para reduzir o movimento das ondas, com tanques de lastro ajustando a flutuabilidade. O tubo de água fria é o componente mais delicado, às vezes com 1 km de comprimento e mais de 10 metros de diâmetro. Os protótipos iniciais enfrentaram problemas de fadiga e rachaduras, mas avanços recentes em juntas compostas flexíveis
permitem que o tubo se mova dinamicamente sem concentrações de tensão. Engenheiros modelam esses sistemas com dinâmica de fluidos computacional para garantir que as frequências de ressonância não se alinhem com as ondulações do oceano. A transmissão de energia de unidades OTEC offshore utiliza cabos submarinos de alta voltagem, semelhantes aos usados na energia eólica offshore. No entanto, nações insulares menores podem usar a eletricidade localmente através de conectores submarinos para microrredes. Alguns projetos até integram armazenamento de bateria na plataforma para suavizar flutuações de carga de curto prazo e apoiar a sincronização da rede. Uma medida crucial do retorno do OTEC é o tempo de retorno energético, ou TRE, que é basicamente o tempo necessário para uma usina gerar a energia investida em sua construção. Para protótipos modernos, as estimativas variam de 1 ano e meio a 3 anos, o que está bem dentro da faixa aceitável para infraestruturas renováveis. Considerando uma vida útil de projeto de 25 anos, isso resulta em um retorno energético do investimento acima de 8, e isso é realmente comparável a fazendas solares em regiões tropicais, mas com muito maior confiabilidade. A comunidade do Pacífico, na Nova Caledônia, está coordenando os padrões técnicos para a integração da OTEC, incluindo testes de corrosão e condicionamento de energia e monitoramento ecológico. O Centro Europeu de Energia Marinha está fornecendo plataformas de troca de dados para que as lições dos projetos de marés do Atlântico Norte possam ser aplicadas ao design da OTEC tropical. Enquanto isso, grupos de pesquisa no MIT e na Universidade do Havaí estão desenvolvendo sensores de baixo custo e modelos de IA para prever padrões de estratificação oceânica, e isso é vital para otimizar as profundidades de captação durante todo o ano. O Banco Asiático de Desenvolvimento destinou financiamento para sistemas OTEC de 20 megawatts nos Estados Federados da Micronésia, juntamente com usinas de dessalinização. O Escritório de Tecnologias de Energia Hídrica do Departamento de Energia dos Estados Unidos está financiando ferramentas avançadas de modelagem em seu programa Ocean Energy Pathways. Esses esforços estão convergindo para demonstrações reais até 2028, não apenas modelos teóricos. Cada módulo flutuante pode operar de forma independente, como turbinas eólicas em um parque. Quando conectados, eles criam o que os engenheiros chamam de fazenda OTEC. Um conjunto de 200 megawatts poderia ocupar menos de 10 km² de superfície oceânica, posicionado longe o suficiente da costa para evitar rotas de navegação. Embarcações de manutenção equipadas com submersíveis operados remotamente podem inspecionar tubulações de água fria, trocadores de calor e ancoragens sem a necessidade de mergulhadores humanos. Além da eletricidade, a infraestrutura construída para a OTEC abre portas para indústrias adicionais. O fornecimento contínuo de água fria rica em nutrientes suporta a aquicultura de atum e camarão, enquanto os módulos de dessalinização proporcionam independência de água doce. Algumas plataformas propostas até incluem centros de dados resfriados diretamente pelo circuito de água profunda, explorando o mesmo gradiente térmico para eliminar os custos de ar-condicionado. Essa diversificação torna os ecossistemas OTEC economicamente resilientes, combinando produção de energia, água e alimentos em um único complexo offshore. Críticos frequentemente argumentam que a baixa eficiência da OTEC a torna impraticável, mas essa perspectiva não capta o ponto principal. O conteúdo de calor do oceano é vasto, mais do que suficiente para alimentar a civilização humana, muitas vezes, se aproveitado eficientemente. O desafio prático sempre foi o custo, não a física.
Com novos métodos de construção modular e componentes produzidos em massa, o custo por quilowatt está diminuindo. Projetos flutuantes podem ser construídos em estaleiros, rebocados para a posição e interligados como plataformas eólicas marinhas, reduzindo drasticamente as despesas de logística. Olhando para o futuro, a OTEC pode desempenhar um papel discreto, mas essencial, na estabilização das redes de energia renovável. Enquanto a energia solar e eólica dominam as manchetes, elas precisam de companheiros que forneçam energia de base ininterrupta, sem a necessidade de combustíveis fósseis como backup. A energia térmica oceânica se encaixa nesse nicho de forma elegante. Até 2029, poderemos ver o Pacífico pontilhado de usinas flutuantes, gerando energia silenciosamente, dia e noite, transformando a região em um verdadeiro exemplo de independência energética. Os próximos 4 anos determinarão se essa ideia centenária finalmente cumpre sua promessa. Cada demonstração bem-sucedida aumenta a confiança de que uma energia de base estável e sustentável pode vir do próprio mar. Se a OTEC provar ser confiável nas condições do Pacífico, sua expansão poderá ocorrer rapidamente em todas as faixas tropicais do mundo, do Caribe ao Sudeste Asiático, remodelando a forma como as nações costeiras pensam sobre energia renovável. Muito obrigada por assistir. Por favor, curta e se inscreva.